Olá. Bom, esse vídeo é uma apresentação sobre o serviço de backup da Bixis, né? Backup e armazenamento de dados aí. O que oferecemos, na verdade, aí os requisitos e todas as propostas que a Bixis tem com o software de backup. O que é interessante hoje pensar, né? Para uma empresa, para uma pequena empresa, para uma média empresa ou mesmo uma grande empresa, quanto vale para essa empresa a segurança dos dados dela, né? Qual é o valor que tem, né, para essa empresa o valor dos dados dela? A empresa, nós sabemos que hoje ela não se consiste apenas da infraestrutura dela física, né, e as paredes, o mesmo local de trabalho, mas os dados dela, os arquivos financeiros, tudo que essa empresa tem, os clientes dela, né, os bancos de dados, sistemas, os ERPs, todos esses dados, eles são muito valiosos hoje. Bom, do que se trata o software de backup, especificamente mais o da Bixis aqui. Ele é um software de backup online, nuvem, cujo objetivo é proteger os dados armazenados no servidor ou as estações de trabalho dos clientes, tais como os documentos de texto, planilhas, imagens, vídeos, projetos, bancos de dados, ERPs, sistemas de e-mails e virtualizações. O aplicativo realiza a cópia automática de todas as informações importantes dos clientes, armazenando-as em locais de altíssima segurança, conhecidos como data center. Então, o software da Bixis, ele realiza o backup e ele envia para data center. O data center é em Campinas, é a Ascent, é um data center de alta disponibilidade. Então, todos os dados eles vão de forma criptografada para o data center. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dos benefícios desse software agora. Facilidade. O aplicativo ele realiza o backup automaticamente sem a necessidade de intervenção humana. O que significa isso? O aplicativo ele funciona na instalação dele, após a instalação dele e logado, ele funciona em background, ele funciona ali por trás, né, do sistema operacional. Ele funciona como serviço. Então não há necessidade de interação humana. O cliente ele não precisa executar manualmente um backup. Por quê? Backup ele tem recursos de agendamento, é possível realizar a configuração desses recursos. Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Segurança. Os dados são armazenados em data center com avançados sistemas de controle de acesso e criptografia da informação. Bom, ninguém vai chegar lá no data center e abrir a porta do data center e chegar até o servidor onde estão os seus dados. Os seus dados, os dados de você cliente, ele tem endereço, tá? Nós temos os servidores lá, onde os seus dados estarão armazenados lá de forma criptografada e com segurança. Na realização do backup, a criptografia ela é realizada na origem, ou seja, o software funciona da seguinte forma. Ele copia os dados numa área de spool, ele faz um shadow copy desses dados, compacta os blocos, bloco a bloco, ele compacta, criptografa e envia para o destino. Então, todo o caminho que ele faz já é criptografado, esses dados. Não há possibilidade alguma de sofrer um ataque cibernético e esses dados serem atacados no data center. Recuperação. Os dados podem ser restaurados a qualquer instante, com apenas um clique. O que significa isso? Os dados podem ser recuperados de forma rápida. Você, ao ter o acesso ao portal de gestão de backup, você consegue restaurar os dados em qualquer local. Existem recursos no próprio portal de gestão que lhe dá essa capacidade de realizar a restauração em qualquer ponto. Ou seja, se seu cliente tem a empresa dele em São Paulo e ele está de férias ou está em algum lugar em outro estado, ele pode acessar online e realizar a restauração desse dado a qualquer momento. Velocidade. Permite a realização do backup local dos dados antes do envio para a nuvem. Existe um recurso que nós chamamos backup local nuvem. Tá? Por que esse recurso? Para que serve esse recurso? O software ele pode trabalhar com 3 formas de execução do backup.
Ele pode realizar o backup apenas local, ele pode realizar o backup apenas nuvem, e ele pode realizar o backup local nuvem. Backup local, qual é a intenção de ter esse recurso? É para um restore imediato ali, sem impedimento de latência de rede, você consegue ter uma restauração muito mais rápida, tá? Não é a forma mais segura de se realizar o backup, tá? De se ter os dados ali, mas é uma solução paliativa no momento em que você precisa de forma imediata desses dados, tá, ok? Então, já no data center você tem a segurança, porque não está no seu local físico. Então, você tem a segurança dos seus dados. Versatilidade. Compatível com a maioria dos sistemas operacionais, bancos de dados e aplicações de mercado. O software ele é compatível com a maioria dos sistemas operacionais e os bancos de dados. Nós vamos falar um pouquinho mais lá embaixo sobre isso. Auditoria. Armazenamento dos dados em local externo, a organização do cliente. O que acontece referente à auditoria? A Bixis consegue dar auditoria para os dados que estão em data center, ok? Os dados que estão na sua infraestrutura, localmente, seja no HD externo ou no NAS, no seu ambiente, nós não conseguimos dar esse suporte, ok? Por quê? Porque a sua infraestrutura, nós não temos acesso e controle desse ambiente. Já no data center, nós temos o controle, conseguimos fazer uma janela de restauração e de validação desses dados. Tá? A garantia é muito maior ali. Por isso é importante não ter apenas o backup apenas local, tá? Mas tê-lo externo também. Relatórios. Envio diário de relatórios das atividades de backup para acompanhamento da qualidade do serviço. Relatório. Quando a gente fala de relatório aqui, existem dois tipos de relatório. O relatório técnico e o relatório executivo. O que o relatório técnico me traz? E quando ele é me enviado? O relatório técnico ele é me enviado a cada job que é executado e finalizado. Então, o job backup ele é executado. Ao finalizar esse job, eu recebo um relatório técnico. Esse relatório técnico, o que ele me mostra? Ele me mostra as origens de backup, ou seja, os dados que estão sendo enviados. Ele me mostra e me descreve todas as formas de backup que foram realizadas, tá? Ele me descreve se o backup foi realizado dos seguintes status: se ele foi realizado com sucesso, com aviso ou com erros. Com sucesso, o backup foi realizado com sucesso, não houve nenhum problema técnico ou uma incidência técnica para que os dados fossem enviados. Com erros, pode ter ocorrido algum problema no servidor do cliente, uma falta de comunicação, conectividade com a internet, ou uma falta de energia, ou o serviço não está rodando no servidor do cliente. Isso pode causar um erro e é reportado. Os logs são enviados através desse relatório. Com avisos. De repente o cliente mudou a origem de backup e aquela origem ela não existe mais e não nos foi avisado. Então o relatório nos informa que não há mais aquela origem para que nós venhamos tomar uma ação, né? E ali configurar, verificar com o cliente, olha, a origem não está mais na árvore de diretórios na qual nós configuramos, houve alguma mudança? Ah, sim, nós estamos colocando em outra unidade. Então, passamos a trabalhar ativamente, acessar o cliente, verificar com o cliente a nova origem e configurar essa origem para que os dados continuem a ser enviados para o data center, realizando backup. Suporte técnico especializado por profissionais de segurança da informação. Existe uma equipe por trás disso. Existem analistas, existem especialistas de backup que trabalham para que funcione de forma diária e com garantia e segurança. Tá? Então, os relatórios são um apoio técnico aí para a equipe e a partir desses relatórios, os logs são detalhados e eles são analisados para que a ação seja tomada. Vamos aqui para as funcionalidades. Tipos de backup. Existem 3 tipos de backup: o backup full, incremental e diferencial. O software ele funciona da seguinte forma: o primeiro backup ele vai ser o full. Os demais jobs executados serão incremental ou diferencial. Por default, o software ele é configurado backup incremental. Tá? Então, o que acontece? Ao carregar os dados do seu cliente,
ele vai enviar, no caso, os dados para o data center, certo? Esse é o primeiro full. Quando falamos full, estamos falando de arquivos. Esses arquivos estão sendo enviados integralmente para o data center, certo? O incremental. O próximo job será o incremental. O que é o backup incremental? É a diferença do último backup executado. Por que eu estou dizendo do último job executado? Porque o último job pode não ser um full, pode ser um incremental. Pode ser o terceiro, quarto, quinto, 10º job executado. Então, o incremental é a diferença do último job executado. Para o melhor entendimento, imagine uma planilha de Excel, onde você tem lá as colunas A, B, C, as diversas colunas ali. Você tem a primeira coluna A preenchida. Você realiza o backup dessa planilha, envia o backup dessa planilha. Você realizou full essa informação. No caso, essa informação foi de forma full para o data center, esse arquivo. No segundo dia, o funcionário está trabalhando na planilha lá e preenche a segunda coluna. É executado o job daquele dia, o job de backup. Executando o job de backup, o software de backup não vai enviar a coluna A. Ele trabalha por indexação, ele tem um reconhecimento, ele reconhece que já existe a coluna A lá no destino, faz a indexação desse arquivo e envia apenas a coluna B. Então ele envia somente os blocos alterados. Ele trata diretamente no arquivo, ele trata bloco a bloco. Se já existe o bloco no destino, ele não vai enviar, tornando o backup mais rápido, ok, e confiável. O recurso diferencial, ele existe e está disponível. Porém, o que é o backup diferencial? O backup diferencial é a diferença do último backup full, certo? Então, executado o backup full para a nuvem, os próximos backups serão sempre a diferença do último backup full. Essa ação, ela torna o backup muito mais demorado, mas a restauração muito mais rápida, certo? De forma geral, pela experiência que eu tenho com o software, o backup incremental ele atende bem, ok? Porque ele sempre verifica o último job executado e faz apenas o incremental dele, a diferença de um para o outro. Vamos falar agora no agendamento, tá? O recurso de agendamento, como estávamos falando lá atrás. O recurso de agendamento ele é diário, semanal, mensal e anual. Você pode configurar desta forma. Por default, é executado diariamente. Muitos clientes removem a janela do domingo, porque não há produção no domingo, certo? Então, ele realiza de segunda a sábado, né? E geralmente em horários ociosos, onde não há produção na empresa. Perto das 20 horas, 19 horas, os jobs de backup são agendados para execução neste horário, para que haja uma melhor performance em execução dos backups, para não afetar a produção. O backup pode ser executado em produção? Sim, não há problema algum, mas o funcionário pode sentir uma lentidão no RP ou nos dados que estão sendo informados, trabalhados ali, depende muito da performance do servidor dessa empresa. Muitas empresas não sentem, mas se for um servidor com desempenho menor, é de preferência trabalhar em horário de ociosidade ou agendamento. E de forma geral, como eu disse, trabalhar diariamente, realizar o backup diariamente. Backup Restore local. Permite a realização de backup local para evitar lentidão de transferências via internet. Como eu disse anteriormente, é possível realizar o backup local. Não é a melhor forma de tratar backup, porque você já está colocando na sua própria infraestrutura. No caso de um ataque cibernético, você pode ter problemas aí. Os seus dados podem ser criptografados e nada impede que os dados que estão no local, que são de backup, sejam também criptografados por um ransomware aí. Velocidade de backup na restauração. Backbone com capacidade de gigabit de banda de internet, permitindo altas taxas de transferência de dados. Então, o data center ele tem a capacidade para fazer o envio. Se tratando de um data center no Brasil, e especificamente em Campinas, no estado de São Paulo, fica muito mais fácil de trabalhar essa latência. Você consegue realizar o backup e restaurar o backup com muita eficiência. A criptografia é padrão militar, é 256, tá? É AES. É a melhor criptografia que existe hoje, desconheço outras formas de criptografia,
ela até hoje não foi quebrada por nenhum hacker, por nenhum perito em computação aí. Envio de HD externo. Para acelerar o primeiro backup full, envio-nos os dados através de um HD externo. Como funciona isso? Vamos dizer que você, cliente, aí, você tem 500 GB de dados, ou 1 TB de dados, né? 500 ou mais gigas aí. Torna-se um pouco lento você fazer o envio por conta, muitas vezes, de recurso de TI, no caso, o servidor, e a latência de rede. Se você deseja realizar a execução desse backup de uma forma mais rápida, nós fornecemos um HD externo para você, ou mesmo você pode plugar um HD externo na máquina, no servidor. Realizamos o backup de forma local, ali, o backup full local, neste HD. Solicitamos esse HD com você, enviamos esses dados para a data center, carregamos esses dados, porque você está fazendo ele local, é mais rápido, você não tem a latência de rede ali, certo? Carregando ele ali localmente, nós conseguimos dar a transferência dele direto no data center. Transferimos esses dados no data center e a partir dali inicia-se os próximos backups. Já o full está no data center, correto? Os próximos serão incremental ali, sendo mais rápido. A diferença vai ser mais rápida, não serão 500 GB aí. O incremento vai ser o incremento diário. Retenção e versionamento de dados. Restaure os dados de uma data específica. Esse é um recurso muito importante. Quando a gente fala de criptografia de dados no sentido de ataque cibernético, é isso que a gente salva. O software ele não tem ação contra o vírus, tá? Contra o ransomware. Ele não é uma vacina, tá? Mas você, com esse recurso, você consegue evitar a perda da sua empresa, dos dados que foram criptografados. Você deve pensar assim, olha, imagina uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e a segunda-feira lá a próxima segunda-feira, certo? Você trabalha numa empresa e você tem o gestor e é uma parte financeira ali e deve ser tratado. A segunda-feira da semana que vem, ele solicita para você a planilha na versão da quarta-feira da semana passada. Aí você consegue trabalhar o quê? Você consegue trabalhar o versionamento. Você tem essa versão, o backup é realizado diariamente. Então ele quer naquele status, você pode ir na data específica onde o backup foi realizado e realizar a restauração desta planilha de forma efetiva da quarta-feira, naquela data e hora. E você entrega para ele aquela versão, para ele trabalhar em cima das informações que ele precisa. Quando falamos de ataque cibernético, por exemplo, ao realizar um ataque ser realizado na empresa, o que acontece? Os dados são todos criptografados. Onde os dados que realmente estão sadios estão no data center. E qual é a versão que estará disponível para você de forma sadia, de forma íntegra? É a versão anterior. Então, por exemplo, mesmo que o backup seja realizado no dia em que foi realizado o ataque, você vai pegar a versão anterior, no caso a do dia anterior, e restaurar. Então é possível garantirmos menos um dia de dados aí para você, de informações. Tá? É melhor do que você não ter nada. Imagina você ser atacado, a sua empresa, e você não ter um backup. O que vai acontecer? A sua empresa foi totalmente contaminada, os dados foram contaminados, você não tem. Então esse recurso ele é muito prático e funcional nesse sentido, porque os dados são criptografados na origem e enviados para o destino. FTP. O FTP é um protocolo, tá? Mas o portal de gestão ele garante o funcionamento do FTP e o armazenamento em nuvem. Você pode optar por utilizar sua própria ferramenta de backup, como o Cobian, e enviar os dados para o storage no data center, através do protocolo FTP. Nós não damos suporte para Cobian, tá? Nós damos suporte apenas para o armazenamento dos dados no FTP. Então você pode utilizar a ferramenta que desejar com o FTP. O FTP, se tratando de um protocolo e o armazenamento de dados, temos que pensar no FTP da seguinte forma. Ele é apenas um espaço. Então o que você colocar lá vai estar. Se você apagar o que está lá, você não vai ter, certo? É como imaginar um NAS ou um HD ou um pendrive. Você apagou o arquivo, você não tem. Diferente do backup que você tem a retenção dele também, o recurso de retenção, onde você guarda o número de dias que desejar o arquivo que foi deletado ou alterado. Aqui vamos para os tipos de sistemas aí. Backup de sistema
Microsoft realiza backup de sistemas operacionais Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 e todas as plataformas Microsoft Windows 7. Nós garantimos o funcionamento de todos os serviços da Microsoft. Conseguimos, possível, o software da Bixis é possível instalar nos sistemas operacionais Windows e executar com sucesso. Backup de sistema operacional Unix e Linux. Realiza backup de sistema operacional Unix e Linux com opções de execução através de linha de comando. É possível realizar o backup, instalar o backup em sistemas Linux tranquilamente e utilizar recursos de linha de comando para que sejam enviados esses dados. É da mesma forma que funciona com Windows, ele funciona com Linux. Podemos garantir a guarda desses dados com tranquilidade em ambiente Linux também. Backup do Outlook PST. Permite que você realize backup dos arquivos .pst da Microsoft Outlook de forma incremental também. Imagine você tem empresa e os notebooks da empresa, o computador, de repente queima o HD do notebook ou de uma estação de trabalho ou mesmo de alguém lá. Você tem um computador que queimou, certo? Você tem, para não guardar os e-mails online, você guarda com você. Imagina, você vai precisar restaurar esses dados. O software ele realiza o backup de Outlook PST. Então, você consegue devolver o momento que você perdeu. Então, você teve a perda dos dados agora do seu Outlook, agora você consegue restaurar do último backup realizado com integridade. Realiza backup de banco de dados Oracle. Realiza backup de banco de dados Oracle sem a necessidade de parar o banco de dados durante a execução do procedimento de backup, garantindo total disponibilidade ao ambiente. A gente está falando de Oracle. Oracle é um dos sistemas de banco de dados mais eficientes no mundo. Hoje você vê ele integrado com SAP e outros mais aí. O que acontece? O banco de dados Oracle, ele pode trabalhar, você pode trabalhar em produção e realizar o job de backup tranquilamente. Ele trabalha quente, tá? Ele não interfere na produção. Pode haver uma lentidão ou outra? Sim, pode ocorrer. Se o cliente desejar realizar o backup apenas no horário de ociosidade, à noite, ele pode executar também com tranquilidade. Mas o bacana desse recurso é que mesmo que o backup não tenha sido finalizado, de um banco de dados, por exemplo, ele pode continuar sendo executado sem que interfira na produção desta empresa. MySQL realiza backup de banco de dados MySQL de forma simples e segura, evitando paradas e garantindo total disponibilidade de ambiente. O MySQL funciona da mesma forma, tá? Assim como o Oracle, o MySQL também tem um plugin no software que faz a interação com o MySQL e realiza o backup a quente, tá? Não é preciso parar, não para o banco para que o backup seja realizado. Então você pode utilizar, executar o backup mesmo em produção. Firebird realiza backup de banco de dados Firebird e SQL através de scripts para extração de dump e backup incremental. É possível realizar backup de Firebird. O software ele não possui recurso de plugin para a extração, para a realização de backup Firebird. Então o que fizemos? O software ele tem um recurso de pré-comando e pós-comando. É possível eu configurar, no caso, um script para extração do dump do banco de dados Firebird. Então, na configuração, utilizamos o próprio recurso de backup do Firebird, realizamos a extração das bases de dados e colocamos como ponto de origem o dump do banco de dados, enviando este dump para o data center. A forma reversa, no caso, realizamos a restauração do dump e realizamos o processo de recuperação do banco através desse dump. Então é possível ter o backup mesmo não tendo o plugin, porque o software nada mais faz com o pré-comando e o script que configuramos a ação de executar o recurso de backup do próprio Firebird. PostgreSQL realiza backup de banco de dados PostgreSQL através de scripts para extração do dump de banco de dados e incremental também. Ele funciona da mesma forma que para o Firebird, tá? Gente, o software ele não tem plugin para Postgre, mas configuramos o script no pré-comando, ele executa primeiro esse script, realiza a extração do dump, envia esses dados para a nuvem, garantindo que esses arquivos de dump estejam lá de forma segura. Microsoft SQL Server
Realiza backup de banco de dados Microsoft SQL Server se há necessidade de parar o banco de dados durante a execução do procedimento de banco de dados no backup, garantindo total disponibilidade ao ambiente. Da mesma forma como Oracle MySQL, existe o plugin para a realização do banco de dados Microsoft SQL Server. Então você pode fazer, ele não para o banco, ele é quente. A equipe pode trabalhar nos ERPs de gestão normalmente, sem a necessidade de ter interferência por um job executado. A Bixis ela trabalha com data center de certificação Tier 3, que é a Ascent, em Campinas, certo? Então, em quesito de segurança e de categoria de data center, é um dos melhores aí. O software possui plugins para máquinas virtuais. Esses plugins, eles são licenças aí. Eles já geram um custo, é um custo baixo, mas é gerado. Tá? Então, é repassado esse custo para você, cliente aí. Os plugins para máquinas virtuais VMware e Hyper-V. Então, é possível realizar o backup das VMs e enviar essas imagens para a data center. O compromisso da Bixis é com você, cliente, em realizar e garantir a segurança dos dados do seu negócio. Temos a capacidade de fornecer todo o recurso tecnológico para fazer a guarda desses dados e no momento de desastre recovery, de DR, garantir a devolução desses dados em tempo hábil para que a sua empresa não fique parada e para que você dê continuidade nos negócios. Obrigado.